Vamos lá, vem cá. Quem aí tá cansado de ver o saldo do Google sumir e ainda ficar devendo no cartão e não cair vendo na ClickBank? Você tem que entender uma coisa. O problema não tá no orçamento que você tem, o que você estipula. Porque, basicamente, o que você está fazendo é você tá querendo pescar em rede furada. E eu vejo muita gente fazendo isso. Hoje a gente vem aplicando uma técnica que eu chamo de ultra segmentada. E a gente vai te mostrar aqui do zero como você consegue configurar ela. Porque qual que é o intuito? Atingir o comprador qualificado, aquele cara que está ali já com o cartão na mão, querendo comprar. Dessa forma, vai fazer com que você gaste pouco, consiga ganhar em dólar sem queimar a sua grana à toa. Gente, clique a clique, né? Simples e prático. Vamos que eu vou te mostrar isso aqui, tá? Fala, turma, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira vez que está aqui. Parabéns por estar aqui Nando na área. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. E vamos direto ao ponto, sem enrolação, sem frescuragem. Como eu sempre falo aqui, gente, campanha ultra segmentada. Qual que é a importância de você entender aí, principalmente você que está começando, está tendo dificuldade. Eu entendo que no começo, né, você não consegue entender o contexto da coisa. A gente tenta fazer isso para fazer vendas, né? Principalmente ali na ClickBank, quem nos acompanha já sabe. Então, a ideia é basicamente ser mais específico, para segmentar os nossos anúncios, para a gente fazer vendas diárias aqui na ClickBank, né? Inclusive, não só a gente também, como alguns dos nossos alunos fazem. Desculpa aí, estou um pouco rouco. Acabou, o mestre estava um pouco desanimado, mas saiu uma venda hoje, estou bem animado, né? Um dos nossos alunos aqui. Então a ideia basicamente é essa, você segmentar, fazer uma ultra segmentação. Aí você tem que entender o conceito e como que você vai aplicar, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Então vamos lá, qual que é a diferença, né? Assim, o ponto 1 é você entender qual que é a diferença e o que que acarreta você, de fato, gerar essas vendas que a gente acabou de mostrar, né? Basicamente, o ponto é, primeiro você entender que aqui, quando você ultra segmenta, você diz para o Google, eu quero que você dê um tiro certo naquele meu público final, no meu comprador final, que de fato está ali com dinheiro na mão ou cartão ali na frente dele, já querendo comprar, né? Claro que a gente aumentou aqui um pouco a proporção filosófica do sentido da coisa, mas é basicamente o seguinte, para ser mais simples. Quando você faz uma segmentação mais avançada, que é esse termo que a gente traz mais secreto aqui, você diz para o Google trazer de fato pessoas que compram. Então você diz, Google, tá aqui meu anúncio, tá segmentado, eu quero que você mostre meu anúncio somente para esse público aqui. Então quando você configura dessa forma, a probabilidade aumenta. E claro, né, quando você ultra segmenta, normalmente o CPC vai aumentar, porque o Google vai te colocar em outro leilão. É meio que óbvio, né? Se eu tô querendo um público mais comprador, normalmente eu tenho que gastar mais, né? É meio que óbvio. Só tem um jeito, né, de você pagar menos nesse caso, tá? E eu separei um bônus aqui, um extra aqui para você entender isso. Então segura aí que a gente já chega lá, tá? De antemão, não deixe de deixar um like para estar ajudando a gente, que é muito importante. É um segundo. Deixa um like aí agora. E a gente vai voltar aqui, ó. Não deixe de se inscrever também no canal, se faz sentido esse nosso jeitão aqui de tratar a coisa, trazendo conteúdos mais aprofundados, tá? Então se inscreve no canal para você não perder nosso vídeo de amanhã. A gente tá postando vídeo aqui todo dia ou quase todo dia, né? Então vamos lá, né? Qual que é o ponto 2, né? Que é o hack, né? Como que eu configuro isso? Como que você faz, Nando, né? Então, qual que é a melhor forma de segmentação? Então vamos lá. Primeiro você tem que entender o método que você vai usar. Por que que isso é importante? Porque dependendo do método eu consigo segmentar mais ainda. Só que vem aquele negócio, né? Não, eu vou pagar mais caro, eu vou rodar menos. Sim, tem hack para isso? Tem. Mas qual que é a ideia? Segmentar. Ultra segmentar para mostrar para o público que a gente quer. Para você ter probabilidade de aumento de vendas gastando menos, com menos cliques, entendeu? Se não rodar, aí é outra pauta, que é a pauta aqui do nosso terceiro ponto. Como que eu destravo, tá? Então, uma coisa de cada vez, tá? Quando você fica muito ansioso para rodar rápido, você pega, pulveriza sua verba para diversas coisas que não faz sentido e acaba perdendo grana e fica naquela. Pô, não dá certo para mim. Mas como que não dá certo para você e a gente vende? Como que não dá certo para você e os nossos alunos vendem? Como que não dá certo para você e muita gente vende? Deve ter alguma coisa que você que tá faltando. Logo quando eu comecei, o Caio, né? Eu acho que muita gente já conhece o Caio Calderaro, ele me falou: se você não tá vendendo, é algo que você não sabe. Então, o que é interessante? Você correr atrás de quem, né? Correr atrás no sentido de que acompanhar quem está na pegada há algum tempo, quem faz vendas recorrente, quem já tem uma certa experiência, procurar ajuda, né? Entender como é que faz. Porque às vezes um detalhe muda o seu jogo, um produto muda o seu jogo. Cara, isso é baseado aqui no que a gente vê. É um fato, tá? Então, sobre métodos, né? A gente tem um método, vamos dizer, ó, a gente tem um método mais profundo, vamos dizer assim, mais segmentado, que é o fundo do funil. Quando a pessoa procura o nome do produto com a palavra comprar. É claro que isso é um dos exemplos. Inclusive, a gente tem até uma lista que a gente chama esse método do método 3F, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa procura o nome do produto com website, com preço, que é price, com desconto, entendeu? Então, esse tipo de público, eles são no fundo do funil, entendeu? Que ali são ultra segmentados. Um público mais segmentado é o público que procura o nome do produto. A probabilidade aumenta um pouco.
né? Ou também um público um pouco mais aberto, que é um público que procura o nome do produto, quer entender mais sobre o produto. Conseguiu entender? Então, cada ponto é um ponto. Então, ó, se eu quero ultra segmentação, eu posso começar por aqui. Ó, posso unir, né? Eu posso unir essas duas estratégias, mas em grupos de anúncio diferentes. Então, eu crio uma campanha, no grupo de anúncio eu vou colocar isso aqui, no grupo de anúncio eu vou colocar isso aqui, tá? É a mesma coisa de correspondência. Às vezes é importante você testar correspondências de palavras em grupos de anúncio diferentes, tá? Então, cada caso é um caso. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais aprofundado. Então, entenda o método. Então, vamos usar o quê? O fundo do funil. Eu quero começar por aqui, entendeu? Então, eu posso começar mais segmentado. Eu preciso entender isso aqui, né? Porque, tipo assim, dependendo do momento que você está, você pode querer subir mais aqui o meio do funil ou o topo do funil. E para quem está começando, eu não indico, né? Para quem está começando, eu não indico porque você vai ter que gastar um pouco mais, né? Para você colher dados, para você entender o melhor público. Então, eu acho que para quem está começando, esse é um hack diferenciado, tá? Outra coisa, estratégia de lance, né? Eu vou entender. Por exemplo, se eu coloco uma estratégia de CPA, que é o custo por aquisição, né? A gente pode colocar CPA desejado, né? Que é o CPA desejado que a maioria fala. Então eu digo para o Google, eu quero pessoas que compram, tá? Então eu vou ultra segmentar a minha campanha. Por quê? Porque eu quero pessoas que compram. E quando eu afinar isso aqui, entendeu? Eu vou estar com probabilidade de gastar menos. Por quê? Porque eu vou estar mostrando exatamente, né? Ou com a probabilidade maior de mostrar para pessoas que têm tendências maiores de compra. Por mais que eu pague um CPC um pouco maior. E aquele hack que eu falei, tem um jeito de você pagar CPC menor, tá? Eu vou já te mostrar também. Quando eu maximizo os cliques, entendeu? Eu tiro um pouco da outra segmentação. Não é que não faça sentido, tá? Cada caso é um caso. Qual que é a importância? Entender o processo e testar o processo. Aí você vai ter um feeling, né? Você vai ter ali um feedback do que vai acontecer. Aí, baseado nesse feedback, aí a gente chega aqui nessa parte aqui, ó. Que é onde você não pode errar. Que já eu falo para vocês, tá? Então é muito importante você entender. Ultra segmentação, segmentação. Mais avançada. Isso aqui é uma ultra, né? Porque aí eu tô dizendo pro Google exatamente o que eu quero, tá? É importante. Público. A minha garganta não tá legal. Tá, público. Eu tenho que segmentar o público, né? Eu tenho que excluir o público, tá? E a gente já vai entrar dentro da campanha e ver cada um desses passos, tá? Então, demografia. Eu tenho que ter uma demografia base, né? Dependendo do produto que eu estou anunciando. Se eu estou anunciando um produto de emagrecimento, eu tenho um público, que a maioria é mulher, de 35 a 55 anos. Se eu estou anunciando um produto, não sei, para pessoas com diabetes, eu já tenho outro público, que são homens e mulheres acima de 55 anos. Quando eu entendo isso, eu vou em segmento e faço essa outra segmentação. Para quê? Para me dizer para o Google, o meu anúncio eu quero que apareça desse tipo de gente, por mais que eu pague mais. Mesmo eu pagando mais, eu tenho maior probabilidade de vender. Entendeu? Então, eu não quero ser repetitivo, mas é porque às vezes, né, recorre a mensagem, a gente quer reforçar porque tem gente que está começando, tá? Dispositivo. Qual que é a ideia do dispositivo? Smartphone. Por que smartphone? Porque normalmente, muitos afiliados, né, você está começando com pouca verba, eles procuram, né, o produto através de alguns sites, né, que a gente tem, como por exemplo o White Site From. E eles acabam clicando no nosso anúncio. Como eu estou com pouca verba, estou começando, já estou segmentando, então eu vou fugir. Então o que é que eu faço? Normalmente eu faço um ajuste e deixo o smartphone, né, com um ajuste melhor. Ah, Google, quero que mostre mais para esse público aqui de smartphone. Então são pequenos detalhes que juntando ali no conceito geral, né, até a partir do momento de você procurar produtos, né, chegando nesse ponto aqui de configuração de campanha ultra segmentada, são uns detalhes que talvez nesse percurso você ainda não tenha entendido, porque é para você aplicar, né? E quando eu falo aplicar, vem um ponto muito importante, que é outro ponto que está aqui, que eu deixei até em aberto aqui, que eu queria falar com vocês, que muita gente, ou você falar, gente, é sobre mentalidade, tá? Então as pessoas entram nesse mercado, acho que é um dos pontos principais, isso aqui, tá? Eu já vou puxar a sardinha para cá, que é a primeira coisa. Eu acho que o ponto principal, na verdade, gente, sem dúvida é isso aqui, tá? Assim, na minha visão, deixe aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acham, se isso aqui faz sentido ou não, tá? Que é onde a galera erra muito, que disparada. Primeiro ponto, eu acredito que é mentalidade, tá? Primeiro, mentalidade. As pessoas entram isso aqui, entram aqui nesse mercado de vender na gringa, de ganhar em dólar, né? As pessoas, elas propagam isso de uma forma que tem a ver com dinheiro rápido e facilidade, né? E a maioria, principalmente a galera aqui que já me acompanha, sabe que não é bem assim, né? Você tem que ter a sua jornada, que é normal. Aí tem pessoas e pessoas, né? Jornada mais curta, jornada mais longa. A ideia é entender que quando eu moldo a forma de pensar, trazendo isso para o negócio, para o conceito de vida, cara, não tem jeito. É aquela questão, se você não desistir, a probabilidade de você dar certo é muito alta. Porque você vai testando e às vezes um produto muda a sua vida totalmente, né? Produtos de lançamento, por exemplo, que é o que a gente mostra aqui também. Cara, um produto muda muito ali, porque você tem um pico alto de venda, tá? Cara, aí, cara, onde você não pode errar. Outro ponto é sobre não entender sobre métricas, né? Quando você não sabe, barra não entende de métrica de otimização, também você tá fora do jogo. E, cara, o que a maioria faz?
Você sobe a campanha hoje, altera amanhã. Altera amanhã, depois de amanhã, altera de novo. Aí fica aquele altera, altera e o Google nunca consegue entender o que de fato você quer. Então isso aqui é verdadeiramente os pontos mais importantes disparado de você não ter resultado nessa jossa de fato, tá? Então fica essa deixa aqui, tá? Para você repensar aí sobre esse conceito e vamos voltar aqui, tá? Bom, vamos lá, segmentação, né? Local, escolhe um país, né? Normalmente, os Estados Unidos é o que mais vende, né? E, claro, você pode testar outros países. Pega 10 cidades, que são as cidades que mais compram. Nando, não sei como analisar a cidade que mais compram, tá? Principalmente sem dados, né? Quando você tem dados fica mais fácil, né? Pega as 10 cidades maiores, você tem pouca verba. Como eu faço isso? Entendendo a base de busca. Eu vou lá, entendo qual que é a cidade dos Estados Unidos que estão tendo mais busca do produto que eu estou querendo anunciar. Pronto, peguei 10. Vou testar só essas 10, que eu estou sendo mais segmentado. Entendeu? Eu estou começando agora, meu caixa está pouco. A partir dessas 10 cidades, com o tempo você vai entender qual que está vendendo mais. Aí você vai focar nela. Cara, isso aqui é ouro, de verdade, isso aqui é ouro, tá? Como que a gente faz isso por dentro, né? Como que tem esse conceitual por dentro? Não tem muita mudança não, tá, gente? Eu vou já chegar lá, tá? Para concluir aqui essa visão, o que é que pode acontecer aqui, tá? O que pode acontecer aqui? Pode acontecer de como eu estou fazendo uma outra segmentação, e normalmente eu dou a ideia de você pegar produtos que estão novos, né? Ou desse mês, do mês passado, com tendência de alta, que é para você fugir da grande concorrência, né? Se você conseguir produtos ocultos, melhores ainda, né? Que aí são aqueles produtos que são validados que ninguém está explorando, né? Produtos que foram explorados, às vezes, demanda de pouco mais de estudo, de pouco mais de caixa. Então, entendam isso, tá? E para completar e para entender mais os processos, vamos voltar aqui que eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Bom, vamos lá. Pode acontecer de travar, a sua campanha não rodar do jeito que a gente espera, né? E aí vem esse ponto aqui, quando não roda, né? Você fica alterando muito, né? E o que, é que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer pequenos ajustes, 10/20% em toda a filosofia aqui. 10, 20% aqui, 10, 20% aqui. Se você fizer aumento brusco, pode ser que dê certo se ela nunca rodou, tá? Mas, por exemplo, eu já tenho alguns dados, né? Já tá vendendo, já tá tendo clique, então eu faço ajustes pequenos. Eu posso, para destravar, fazer um ajuste maior, tanto em CPC como em orçamento diário, tá? Só para destravar. Também você não pode fugir muito do básico, né? Faz aquele cálculozinho que a gente já ensinou para você entender quanto que você tem que começar, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer também é duplicação, tá? Tanto de campanha como de estratégia. Como que é isso? Agora vamos partir aqui para dentro. Eu vou passar só um contexto do que eu fiz recentemente, tá? Vamos lá. Ó, esse é o produto que eu estou testando. Eu posso até abrir. Como está testando, né? É um produto que está em alta, tá? Se vocês analisarem, vocês vão entender. Mas o que foi que eu fiz aqui, tá? Vamos lá para o primeiro ponto aqui. Vamos ver o que foi que rodou. Né? Vamos pegar qualquer um aqui. Vamos pegar... Ó, se você olhar aqui, ó. Ambas está em CPA, né? Que é o custo por aquisição. Que é uma estratégia mais avançada, que a gente já falou. Não, o que é que acontece aqui? Às vezes demora um pouco mais para rodar, tá? Demora um pouco mais. O Google requer mais tempo para ele entender o que é que você quer, para procurar aquilo que você quer, tá? Então, ó, todos estão em CPA desejado, tá? Inclusive tem que ajustar a pontuação aqui, tem que entender melhor aqui. Mas isso aqui não é o contexto desse momento aqui, tá? Mas eu tenho que arrumar isso aqui, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui uma campanha. Ó, eu queria só que você interesse. Por exemplo, essa campanha aqui é a mesma dessa. A única cor que eu mudei foi o orçamento, ó. Ó, essa daqui tá com orçamento de 500 e essa daqui tá com orçamento de 900. Mas por que que eu ajustei? Porque não tava rodando. Aí eu aumentei um pouquinho aqui e aumentei um pouquinho aqui para ver o que que acontecia, né? Vamos ver o que foi que aconteceu hoje, né? Ó, essa daqui rodou mais, ó. Pra vocês verem, né? Essa daqui, ó, eu tô com um orçamento de 500 diário e imprimiu. Não teve clique ainda, mas é porque é cedo ainda da manhã. Tá? E essa daqui com orçamento de 900 não imprimiu. É por isso que tem que testar, fazer variação, entende? Farei variação de estratégia também, como por exemplo, aqui eu fiz variação de método, né? Eu peguei o método 2F, lembra que eu falei no começo? E método 2F. Aí tá rodando pouco, aí eu subi um pouquinho, ó. Subi um pouquinho, coloquei o método 2FR, né? Que é o método do fundo do funil em review, ó. Entendeu? E aí os orçamentos, claro, são diferentes, né? Coloquei um orçamento bem maior aqui e coloquei um CPC de 12. Orçamento bem maior aqui e um CPC de 10. Só que aí eu deixo os orçamentos, aí eu vou fazendo essa intercalação. Ó, se você perceber aqui, ó, eu vou entender aqui que devido ao CPC tá tendo mais impressão. Inclusive já teve até clique, ó, clique 10,50, baseado nesse CPC que eu já entendo se faz sentido ou não, tá? Então são pequenos detalhes que a gente tem que enfatizar aqui para você entender, que é para você de fato fazer suas vendas, tá? Então entendam isso. Outro ponto, perdão, outro ponto, vamos lá. Ajustei meu método aqui, né? Lembra do método? Então, ajustei meu método. Aqui eu tô usando. Perdão. Opa, tá dando bug aqui. Deixa eu fechar aqui, por enquanto. Agora foi. Deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Acho que dá pra ver aí, né?
Então, eu ajustei meu método para esse, para esse. Como não estava rodando, eu fui e disse, cara, eu preciso fazer isso aqui. Por quê? Porque é um produto novo que está com tendência de alta de escala. Então, não faz muito sentido eu usar esse método aqui. Esse método aqui vai fazer mais sentido eu pegar um produto, né, que já está bem validado, tá? Aí é aquela questão de teste, não tem como ser diferente. Eu usei uma estratégia de CPA. Eu posso pegar e duplicar minha campanha e fazer uma estratégia de maximizar clique. É um novo teste. É um novo leilão, entende? Então, normalmente também eu faço esses testes quando não está rodando. Eu dou um passo para trás. Por quê? Porque é um produto novo que está com tendência de alta. Então, eu posso pegar alguns cliques aqui comprador, tá? Aí eu fujo um pouco aqui da outra segmentação. Eu quero que vocês entendam o contexto da coisa, tá? Isso aqui não tem como correr, tem que segmentar, principalmente se você foca num produto a médio e longo prazo. E a segmentação, ela vem basicamente baseada na questão de afinidade e mercado. Tá? Pode ser que isso fique um pouco complexo para você, mas qualquer coisa você deixa sua dúvida aqui abaixo, que a gente responde aí com todo carinho, como a gente sempre faz, tá? Então eu vou vir aqui em público e vou afinar meu público, né? E eu vou afinar meu público tanto de segmentação como demografia. Então se eu perceber aqui, ó, eu ajustei públicos de diversas formas, tanto para afinidade e mercado, tá? E aqui eu deixo ele em avaliação, né? Como eu já falei em algumas campanhas que a gente criou aqui junto. Eu deixo ele em avaliação, não, desculpa, observação. Baseado na observação, baseado no produto que eu vou trabalhar esse mês, eu vou ter uma quantidade relevante de cliques e de vendas. Eu observei o clique, eu observei o público, o mercado e a afinidade do meu público, e agora eu tenho um cliques e venda. Baseado nisso, aí eu vou fazer a questão da otimização. Né? Então, opa, o que vendeu mais foi esse público de afinidade, o que vendeu foi mais esse público de mercado. Baseado na observação, eu vou em segmento, depois que eu tenho uma quantidade de dados relevante para a situação, tá? Então, cara, é isso, tá? Outra coisa, exclusão de público, né? Então você consegue excluir público, principalmente do marketing digital ali, para fugir os cliques inválidos de alguns afiliados. Entendeu? Outra coisa, quando eu entendo o meu público, né, a demografia, que é a idade, etc., eu vou e ajusto. Por exemplo, esse é um público desse produto aqui, que é um produto específico auditivo. Então, aqui o que é que eu posso fazer aqui? Deixa até aberto aqui para a gente fazer junto. Eu posso vir aqui e entender, né? Eu preciso buscar as informações lá na página do produto, página de afiliado, entender onde ele mais vende, entender qual dispositivo que mais vende, entender qual o público que mais vende, entendeu? Então, como eu já sei esse público aqui, que normalmente são públicos que têm uma idade mais avançada, né? Eu vou e ajusto. E o que é que eu faço para não deixar zerado, tá? Eu venho aqui e marco tudo, né? Eu sei que o público comprador é a partir de 44 anos, então deixo aqui tudo livre, tá? Não faço ajuste. Aí eu venho aqui e faço um pequeno ajuste de lance, né? Então eu digo pro Google, eu quero que você diminua o meu lance. Então eu venho aqui e diminuo. Então se eu estou pagando R$10, eu vou passar a pagar 5, por exemplo. Eu posso diminuir 50, posso diminuir 30, ó. Dependendo do produto, eu gosto de deixar ali em média de 50 a 30. Vou deixar esse de 30 aqui para a gente testar. Entende? Por quê? Porque pode acontecer de pessoas dessa idade aqui, né, procurarem pelo produto, né, para um tio, para um pai, para um avô, entendeu? Só que aí eu pago menos. Por quê? Porque eu quero segmentar minha campanha. Esse público aqui fica ok. E esse aqui fica segmentado, ó. Ok? E a mesma coisa você faz. Vamos dizer que você escolher um produto que seja um produto de emagrecimento, né? Então, produto de emagrecimento, normalmente, né, os produtores, eles na página de afiliado, eles liberam lá as demografias, né? Demografia público, dispositivo e locais. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos conversar aqui. Se eu tenho um produto de emagrecimento e o meu público normalmente são mulheres. Então, eu tenho mulheres de 35 a 55 anos, certo? Mulheres que compram mais em Nova York, não sei, Mississippi, certo? Mulheres que compram mais no smartphone, certo? Então eu tenho um público segmentado, baseado nos dados que o próprio produtor deixa lá para a gente afiliado entender melhor o público. Quando eu faço essa outra segmentação, pode sim ocorrer de eu ter cliques, menos cliques no caso, e mais venda. Por quê? Porque está ultra segmentado. Então funciona desse jeito. Então você tem que fazer isso, principalmente se tem pouca verba. E como eu falei para você, quando você entra num leilão mais segmentado, normalmente você vai pegar um CPC mais alto. Por quê? Porque é óbvio, você está ultra segmentando, tá? Vamos continuar aqui. Bom, então deu para entender, né? Então a gente segmentou cidade é outra coisa. Lembra que eu falei? Isso aqui é meio que uma observação, né? Ah, tô começando, posso deixar aberto? Posso. Vai depender do produto. O produto tem pouca busca, né? Posso deixar aberto, posso deixar smartphone e computador.
Ah, o produto tem muita busca, não faz muito sentido. Você pode tomar cliques, né? Porque muitos afiliados, como o cara trabalha no computador, normalmente ele pesquisa isso, né? E se você olhar os dados de venda do próprio produtor na página de afiliado, você vai entender que smartphone sempre está à frente, né? Então você ultra segmentou. Então eu indico você colocar só smartphone. Aí, claro, a cidade você vai fazer uma análise, como a gente explicou, né? Você vai fazer uma análise mais aprofundada ali, principalmente se você tem pouca verba, tá? Ok? Não, eu posso fechar muito? Pode, gente, mas aqui você fecha muito, se não rodar você abre mais um pouquinho, né? Lá ele, né? Abre mais um pouquinho mais, deu para entender, né? Você pode até, por exemplo, você pode anunciar, ah, não rodou aqui, coloquei 10 cidades. Eu venho e deixo aberto para todo o país. Ah, tá rodando pouco, coloco para o Canadá. Ah, tá rodando pouco, coloco Canadá, coloco onde entrega, Reino Unido e assim vai, tá? Aqui cada caso é um caso. Se o produto tá muito escalado, normalmente vai rodar. Se o produto é novo, vai rodar mais devagar. Mas o que é que tem rodar mais devagar? É bom porque você vai pegando a manha, porque você não pode ficar fazendo alteração. Tá rodando bem devagar, tá segmentado, mas eu sinto que vai dar bom, né? O que é que eu faço? Eu posso gastar mais, eu faço aquilo que eu chamo de efeito lateralidade. Eu crio uma gama de produto. Ó, tá rodando devagarzinho, eu vou subir outro segmentado. Por quê? Porque eu coloco minha verba num canto que tem a probabilidade maior de venda. Consegue me entender? Então é sobre isso tudo, tá? Então não muda muito o conceito aqui de CPC. Não rodou, você ajusta. Lembra que os ajustes tem que ser aos poucos, tá? A não ser que você coloque, por exemplo, comece com 5, coloque 6, 7, 8, 9, 10. É claro que é bom você entender quanto é que tá a média, né? Antes de fazer isso, tá? E a mesma coisa, orçamento diário. E duplicação de campanha. Lembra que eu falei para vocês? Você pode pegar e duplicar a campanha, né? No mesmo segmento. Ou também você pode trocar de estratégia de lance. Eu poderia muito bem, por exemplo, que é coisas que eu faço aqui, duplicar a campanha e colocar a estratégia de maximizar clique, CPC manual. Isso aqui são casos e casos, né? CPC manual, CPA e parcela de impressão. Eu posso testar todos. Então, duplica a campanha, mudo só a estratégia. No caso é aqui, isso aqui. Ó. Mudo só a estratégia, entendeu? Posso duplicar a campanha em CPA e ajustar orçamentos barra cliques diferentes para ver o que é que vai dar melhor. Entende? Então, basicamente funciona assim. Ah, Nando, mesmo assim o CPC vai ficar caro, não faz sentido para mim, tenho pouca verba, estou começando, tenho 100, 300 reais. Você tem que fazer é procurar plataformas ocultas, né? Então, o CPC está muito alto, então procura uma plataforma poucos explorada, né? O caso dessa daqui, ó, que eu até separei o link aqui para vocês identificar, que é esse vídeo aqui, ó, truque oculto para CPC barato. Então você vai lá e assiste esse vídeo aqui, ó, o segredo do CPC de centavos, que ninguém conta, tá? Então é uma plataforma oculta onde você consegue ter comissões altas e pagar um CPC bem mais barato, tá? Então fica essa deixa. Eu vou deixar aqui no card, tá? Em algum lugar, vou deixar aqui também abaixo para você assistir esse vídeo aqui. E também lá no final do vídeo vai aparecer para você. Então, de todas as formas, eu tô tentando aqui te dar uma direção para melhorar aí a sua filosofia, ok? Bom, eu acho que deu para entender e como eu já falei aqui um pouco do conceito do que mais do ponto mais importante para mim disparado, que é a questão de você ficar alterando muito, não entender ainda como que funciona, né, as métricas, a otimização. Inclusive a gente tem uma aula mais aprofundada dentro do nosso treinamento, que é onde a gente ensina, né, ali nas primeiras semanas você fazer seus primeiros 10, na verdade 1000, né, vamos colocar 1000 aqui, que eu acho que faz mais sentido, que é a pegada aqui, né. Então se você quer ali dar um passo, né, um passo diferente ou um pulo do gato, faz sentido você fazer parte aí da nossa comunidade. Vou deixar o link aqui na primeira linha da descrição também, né, fixado nos comentários. Cara, eu sempre falo, vai lá, entende, se fizer sentido você compra, né? Você entra, vê as aulas, se não fizer sentido você vai e pede seu reembolso ali no decorrer de 7 dias. Então, não tem risco, né? Não custa nada você entender o processo. Bom, eu nunca falo sobre... É importante entender esse conceito, né? Que você pode entrar, se você não gostar, você sai, tá tudo bem. Vida que segue, ok? Gente, então é isso. Espero verdadeiramente ter ajudado vocês aí de alguma forma. Não deixe de deixar um like pra, de certa forma, aqui nos dar uma direção de que, cara, esses conteúdos assim, aprofundados, assim, conversados, sem frescuragem, faz sentido. Não deixe de se inscrever no nosso canal para amanhã você não perder os nossos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã. É sempre um prazer trocar uma ideia aqui com vocês. Parabéns por ficar até o final, né? Foi uma aula um pouco densa, né? Mas vai fazer muito sentido ali. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Forte abraço. Tamo junto. Valeu, 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 valeu.